Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O ex-presidente Lula participou do Podpah, um programa de entrevistas, e foi muito bem recebido, foi visto por muita gente no Brasil e no mundo. E o discurso do presidente, ele saiu mais refinado da cadeia. Acho que o tempo que ele ficou na cadeia o fez refletir, o fez pensar melhor, e ele está falando com muito mais propriedade, dono do discurso, falando o que é pertinente, não está dando voltas, está indo direto ao assunto. O assunto do nosso país é essa exclusão social, essa desigualdade que as elites sempre impuseram ao povo mais pobre, mais humilde, e sem rodeios. Existe uma elite que controla o país, que controla os poderes constituídos, e essa elite não quer a inclusão social. Isso se dá historicamente no Brasil da escravidão, o Brasil da desigualdade, o Brasil da ditadura, o Brasil da tortura. Esse Brasil que a Constituição de 88 tentou mudar, tentou recuperar, tentou implementar um Estado democrático de direito, e a nossa Constituição ela está perdendo força a partir do golpe que foi dado em 2016, que retirou a presidente Dilma. Vocês observem que o que a presidente Dilma foi acusada de uma pedalada fiscal, ela foi retirada com uma velocidade incrível. E o presidente Bolsonaro, que é acusado de diversos crimes pela CPI da pandemia, 9 crimes, estamos falando de crimes de responsabilidade e de crimes comuns na atuação da pandemia. E nada acontece, pelo menos até o momento. As elites não se mobilizam para retirar esse presidente que tem feito muito mal ao nosso país, como é noticiado no mundo, como o mundo inteiro já tem noticiado, inclusive fora do Brasil. Os jornais dão ampla repercussão, dão muito mais repercussão a essas coisas que o presidente faz, esses ataques à democracia, ataque ao Congresso Nacional, ataque ao Supremo Tribunal Federal, ataque à imprensa. E a falta de atuação durante a pandemia, deixou faltar oxigênio no Amazonas, é contra a vacina, deixou de comprar a vacina no momento certo, e tudo mais que você já sabe. Falou que a vacina causaria AIDS, então por isso está sendo até uma abertura de inquérito, mais um inquérito no Supremo Tribunal Federal. E a presidente Dilma foi retirada por uma pedalada fiscal, uma suposta pedalada fiscal, foi retirada numa rapidez que vocês conhecem a história. O presidente Lula foi preso em 2018, foi preso para não participar das eleições. O presidente Bolsonaro instituiu uma máquina de ódio, de discurso de ódio, fake news, que o ajudaram a ele ser eleito. Um discurso de ódio que nunca tivemos em nosso país. Esse discurso de ódio não é do brasileiro. O brasileiro é um povo solidário. Mas esse discurso ele é muito eficiente. Ele faz parte da natureza humana. Os instintos primitivos do homem que foram lá da época das trevas, onde o homem resolvia as coisas na vingança de sangue. A democracia, o Estado de Direito, vem para modificar isso. O homem não resolve as coisas na bala, no tiro, resolve no direito, na justiça, no devido processo legal. E nós vemos aí que Lula saiu da prisão com um discurso muito mais, com uma cuidade no seu discurso muito maior. Ele fez um discurso agora falando do filme Marighella, que é da exibição do filme, da estreia da exibição do filme Marighella. Ele fez um discurso agora que, ao meu ver, é uma aula de democracia, é uma aula de ciência política. Aliás, os discursos de Lula, depois que ele saiu da prisão, os primeiros discursos dele, eu não achei isso, achei que ele estava meio lento, não estava conectado ainda com a realidade. A pessoa ficar 2 anos preso não é brincadeira, mas aos poucos, à medida que o tempo foi passando, ele foi se recuperando
e agora ele está no auge, ele está muito melhor, ao meu modo de ver, do que quando ele foi presidente. Ele está com as respostas afiadas, ele está com um raciocínio rápido, ele está falando o que tem que ser falado, ele fala muita coisa que eu já falei aqui no canal, muita coisa que quem me conhece eu já falei para as pessoas, com relação ao Congresso Nacional, com relação ao Senado Federal, que temos que eleger um Congresso que esteja afinado com o povo, que é difícil fazer isso, é complicado, mas temos que começar a falar, e Lula está começando a falar sobre isso. Não adianta eleger um presidente e ter lá senadores e deputados que estão lá atualmente, esses mesmos deputados e senadores que estão aprovando reformas, que estão retirando o poder constitucional que foi constituído. Reformas como a reforma do teto dos gastos, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma administrativa e tantas outras reformas que só retiram o que a Constituição construiu para todo o povo brasileiro, que foi uma democracia. A inclusão social, a distribuição de renda sintetiza o que é a nossa Constituição. Mas o brasileiro, não por culpa dele, por desconhecimento, não sabe o valor que a Constituição tem. E eu tenho trazido aqui no canal diversos vídeos, e agora com o presidente Lula falando certas coisas que eu sempre falo, tenho falado, não adianta não saber votar, não adianta esse discurso de ódio, dizer que não gosta da política, dizer que colocar a culpa sempre em alguém, quando nós temos que participar, temos que fazer a nossa parte. Então, assistam os discursos de Lula, esse do Podpah, que ele teve lá essa entrevista, assista esse discurso que ele foi ia ter uma exibição do filme em Marighella. Vou colocar aqui o link, assista esse discurso, que é um discurso de cidadania, ele explicando o que significa a democracia. Eu acho que é um discurso histórico, épico e simples. Ele fala de maneira simples que dá para todo mundo entender, sem linguajar jurídico, sem requintes jurídicos. Ele vai direto ao assunto, como é que tem que ser a linguagem popular, e é a linguagem que vai direto ao coração do cidadão, que precisa se reconectar com pessoas que representem a população mais pobre, que representem o trabalhador brasileiro, que está perdendo direitos trabalhistas, direitos previdenciários, direitos à saúde, à educação, que foram retirados nessas reformas que eu tenho falado aqui neste canal e continuarei falando. Então, participe da sua democracia, participe da sua cidadania, se interesse e não vá nessa onda de ódio, de repetir o que foi trazido para você no WhatsApp, sem você aprofundar, sem você estudar, procurar saber se é verdade ou não. Procure se informar, procure ver quem realmente defende o povo. Essa eleição de 2022 é uma eleição que vai ser um divisor de águas. Nós temos que retirar esse presidente que aí está, que já deveria ter saído do cargo por diversas atitudes antidemocráticas, e continua porque ele tem o apoio da elite, ele tem o apoio da grande mídia, que o apoia, porque os rentistas estão ganhando muito, mas a população está passando fome, pessoas pegando osso, pessoas que nem osso têm, estão pegando comida no lixo. Então, esse não é o país de patriotas que eles dizem que são. Eles não são o que eles dizem que são. Então, é hora de colocarmos de volta um presidente que já tem experiência, que já mostrou, que já fez. Colocarmos de volta não apenas o presidente, mas deputados, senadores, elegermos deputados e senadores que tenham um compromisso com a cidadania e com o respeito à dignidade humana. Um forte abraço, até o próximo vídeo.